tocados pelo teu amor. Estávamos tão distantes, mas o teu amor nos alcançou, o teu amor nos trouxe para perto. O teu amor nos levantou, nos tirou do lamaçal, nos colocou sobre uma rocha, Pai. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que temos recebido? Senhor, a nossa vida é tua, o nosso coração é teu. Tudo que temos, Pai, se respiramos, se nos movemos, é porque o Senhor é conosco. A nossa vida está depositada no teu altar. O nosso coração está quebrantado diante do Senhor. Porque te amamos, Pai. Não estamos só interessados naquilo que a tua mão pode fazer por nós, mas estamos interessados na tua presença. Estamos interessados em ficar no ambiente onde o Senhor está. Estamos interessados em ouvir a tua voz, em receber o teu abraço acolhedor. Estamos interessados a ficar de joelhos diante da tua presença. A tua presença que é santa. A tua presença que é santa. A tua presença que é santa. Oh, Senhor, estamos aqui para nos entregarmos diante da tua presença que é santa. Nada mais importa, Pai. Tudo que ficou lá fora, ficou lá fora. Nós queremos agora nos debruçar diante da tua presença, receber da tua mão, receber da tua presença, receber do teu consolo, receber os teus conselhos, Pai. Mas acima de tudo, declarar aquilo que está no nosso coração, a tua bondade que nos cerca, o teu amor que nos alcança. Senhor, obrigada. Temos tanto para agradecer, mas não queremos falar nada, queremos só ouvir a tua voz. Queremos desfrutar em silêncio da tua presença, porque a tua presença nos enche, a tua presença nos preenche, a tua presença nos enriquece, ela nos levanta por dentro. Diante da tua presença, a plenitude de alegria. As circunstâncias somem diante da tua presença. As dificuldades não são nada diante da tua presença, porque a tua presença é grandiosa. A tua presença é grandiosa. A tua presença é grandiosa. As tuas águas estão fluindo nesse lugar. Águas de descanso, águas tranquilas, águas que lavam, águas que suprem, águas que matam a nossa sede, sacia a nossa sede. Oh, a tua presença é mais do que suficiente. Não queremos nunca, Pai, perder a manifestação da tua presença, perder a manifestação do teu Espírito, perder o derramar da tua unção sobre as nossas cabeças. Oh, a tua unção nos preserva, a tua unção nos guarda. Ei, a tua unção nos coloca de pé. Ela é um bom remédio, ela é alívio, ela é bálsamo. Obrigada por essa noite, Pai, pela tua presença enchendo esse lugar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a se manifestar. Até o último amém desse dia, Senhor. Nós estamos aqui com as nossas vasilhas para receber do Senhor. E te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma breve mensagem com você. Obrigado, Ministério de Música. Na volta eu vou cantar junto com vocês, porque eu já vim na palheta. Não vou fazer isso com você, irmão. Não é? Estou aqui em Campina Grande, cheio de alegria de estar aqui. Quero honrar essa oportunidade, agradecendo ao nosso amado Fernando Leal, agradecendo a todos aqui envolvidos na Secretaria de Oração. Para mim é uma honra, de fato, estar aqui, compartilhar um pouco da palavra com vocês. Eu vim lá do Rio de Janeiro, trago um abraço da minha igreja, Verbo da Vida, no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Meu marido, meu pastor, meu tudo depois de Deus, está aqui também. Nós estamos dando aula no Rema. Que prazer estar dando aula aqui no Rema. Tem algum aluno aqui do primeiro ano? Oh, glória! Que turma maravilhosa, que turma sedenta, que turma que realmente vem buscar ao Senhor. Eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo. Sabe, queridos,
eu tenho percebido uma urgência mesmo do Senhor em promover esses encontros. Encontros de oração, encontros para nós provarmos do sobrenatural. Encontros, queridos, que nos tira do natural e nos lembra que nós somos seres espirituais. Porque na correria do dia a dia, eu imagino que você hoje trabalhou, estudou, pegou filho na escola, fez dever de casa. E tudo aquilo que envolve uma vida natural. E muitas vezes, diante desse natural que a vida nos impulsiona, nós desconectamos daquilo que é espiritual. E eu vejo mesmo esse mover de Deus em trazer de volta esse fervor nas nossas igrejas e principalmente nos trazer a lembrança que a nossa natureza, a nossa essência, como Deus nos fez, Ele nos fez espirituais. Ele nos fez para nós estarmos em ambientes sobrenaturais. E muitas vezes, porque nós vivemos num ambiente natural, a gente perde essa noção. Mas o nosso ambiente é um ambiente sobrenatural. Nós fomos criados para viver em um ambiente sobrenatural. Assim como o peixe é criado foi feito para se mover, se movimentar, viver na água, nós somos um espírito e o nosso ambiente é um ambiente sobrenatural. Amém, queridos? A palavra fala isso, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja que estava lá em Corinto, 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, ele vem lembrando o que o salmista fala sobre que o que Isaías fala sobre o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o homem não pôde discernir pelo seu coração, porque era morto espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo, ele cita Isaías e depois ele fala, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito que sonda, que perscruta as profundezas de Deus. E pega aquilo que está no coração de Deus e traz para o nosso espírito. Pega aquilo que está na mente de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus pensou e traz para o nosso espírito. E depois ele vai dizer, quem é que conhece o espírito do homem? Quem é que conhece o homem senão o seu próprio espírito? E quem conhece Deus senão o seu próprio espírito? Ei, mas o espírito dele habita dentro de mim, dentro de você. Então, lembrar que nós somos sobrenaturais é muito importante. E o que o Senhor colocou no meu coração é alguns passos, vamos dizer assim, alguns lembretes que Ele vai nos dar essa noite, para nós não só desejarmos, porque eu sei que se você está aqui é porque você já deseja essa manifestação do sobrenatural, essa comunhão com o Espírito de Deus, uma comunhão mais afinada, uma comunhão mais precisa. Eu sei que você está aqui por isso, mas o Senhor hoje Ele quer nos ensinar algumas coisas que nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa comunhão, no desejo dessa comunhão. Se acostumar com esse ambiente do sobrenatural. Nós precisamos voltar a nos acostumar com esse ambiente sobrenatural. Eu sei que quando a gente lê os livros do irmão Reiga, e tanta coisa aconteceu no ministério dele, e a gente pode cair no engano de pensar, sabe aquele saudosismo? Como devia ser extraordinário isso. Como devia ser extraordinário isso acontecer na igreja, na oração de cura, na fila da oração de cura, pessoas curadas instantaneamente, o irmão Reiga sentado na plataforma e ministrando. Ei, queridos, mas eu tenho que crer, e você também, que isso não foi só para aquele tempo, isso é para hoje. Porque se nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, a Bíblia diz que o nível de iniquidade vai aumentar. Eu não creio que o nível de iniquidade vai aumentar mais do que o nível da manifestação do poder de Deus. Porque se vai aumentar o nível de iniquidade, vai ser muito maior a manifestação do poder de Deus. Então nós precisamos nos acostumar de novo, de volta, desejar ainda mais esse sobrenatural. Amém, queridos? E eu quero ler com você alguns versículos essa noite, não é? E a sua natureza é sobrenatural. E o primeiro passo para que a gente possa usufruir dessa manifestação do sobrenatural, porque dentro de você há essa essência, então essa essência vai desejar o sobrenatural. E sabe que o homem deseja esse sobrenatural, nós com a natureza de Deus, muito mais, vamos desejar a manifestação do sobrenatural verdadeira.
O homem caído, ele ainda deseja a manifestação do sobrenatural. Mas porque ele está caído e não tem o Espírito Santo por dentro, ele vai buscar essa manifestação em outros lugares. Mas você e eu sabemos o lugar certo. Sabemos a fonte verdadeira da manifestação desse sobrenatural. E a primeira coisa, e o meu irmão ele foi extremamente guiado, porque o Espírito está no controle desse culto. Amém? Eu queria lembrar você, falar com você talvez, ou despertar você para algo que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30. Só para contextualizar aqui, né, antes de você ler, não precisa abrir agora, deixa eu só contextualizar você. Aqui é aquela história dos profetas de Baal. E o profeta Elias estava diante daquela situação para provar que o Deus verdadeiro era o Deus criador dos céus e da terra. Que o Deus verdadeiro era o Deus que estava com ele e não os deuses que estavam atuando naqueles profetas. Então, dentro dessa manifestação, né, de que Deus é o Deus maior, a Bíblia conta que houve sacrifícios que os profetas de Baal ofereceram. E houve um sacrifício que Elias ofereceu. E a Bíblia diz que o sacrifício de Elias é que recebeu a chancela de Deus. O fogo veio sobre o sacrifício que Elias prestou ao Senhor. Mas tem um ponto muito interessante que é o pontapé inicial para uma vida sobrenatural. A palavra diz o seguinte lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E a partir daí, Elias invoca o Senhor. Elias diz que só há um Deus sobre Israel. E o fogo vem, queima o holocausto, o milagre acontece, os profetas de Baal são mortos. Agora, atenta para o detalhe. O primeiro passo de Elias, antes de apresentar o sacrifício e de Deus vir chancelar, qual foi o primeiro passo de Elias? Ele restaurou o altar. Porque se o altar estiver em ruínas, o sobrenatural vindo da parte de Deus não vai se manifestar. O que é o altar? Nós somos adoradores, não é assim? Jesus nos ensina isso lá em João, no capítulo 4, no diálogo com a mulher samaritana. Ele diz que Deus está procurando. Diga assim: achou. Achou você. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, queridos, a porta do sobrenatural no nosso coração, ela precisa, quando ela for aberta, ela precisa encontrar um coração arrumado, ajeitado. Não pode encontrar um coração em ruínas. Não pode encontrar um casamento em ruínas. Não pode encontrar a nossa vida cheia de mágoa, de rancor em ruínas. E o que Elias faz? Ele restaura o altar. E essa palavra restauração, ela significa voltar à origem. Voltar ao estado original. Então, qual era o estado original do seu casamento? Lembra quando vocês se conheceram? Friozinho na barriga, na coluna, mão trêmula. Precisa voltar a esse estado original. Um restaurador, ele restaura aquela peça que foi danificada pelo tempo, aquela pintura que recebeu muita luz e amarelou, aquele jarro que, porque ficou exposto no museu, talvez tenha trincado, aquelas pinturas no teto das igrejas que foi danificada. O restaurador, ele vem munido de todo o equipamento, de toda a sua habilidade. E ele faz com que aquele objeto danificado volte ao seu estado original. O Senhor marcou esse encontro hoje com você e comigo, para escanear a nossa vida e ver aquilo que está em ruínas e voltar para o estado original, porque o Espírito Santo é perito nisso. Ele tem ferramentas delicadas para fazer essa restauração hoje à noite. Amém? Então o profeta restaura o altar para que ele possa viver e manifestar o sobrenatural para o povo. Amém? Você está disposto a restaurar o altar? Seja lá qual for a restauração que a sua vida precisa. Quem sabe, queridos, talvez
mantendo um namoro com o pecado, áreas da sua vida, é cada um com o Espírito Santo. Mas eu sei que é noite de restauração. Amém? Eu quero avançar mais um pouquinho. Um outro degrau para que a gente possa viver o sobrenatural, além de restaurar o altar, e principalmente o altar da comunhão com Ele. Porque Deus vai se manifestar em um ambiente onde Ele é desejado, onde nós nos achegamos a Ele. Ele já se achegou a nós. O primeiro passo foi dele, porque não poderia ser nosso. Nós não tínhamos condições de dar esse passo. Deus dá esse passo e agora somos nós que mantemos esse relacionamento. Nós que nos acheguemos, como o escritor de Hebreus fala, confiadamente ao trono da graça, para receber socorro no momento oportuno. Eu me achego ao trono da graça. Ele está lá no trono, está disponível. Eu me achego até Ele. Amém, queridos? Então, o meu coração restaurado, a minha vida restaurada, as minhas emoções restauradas, eu vou me achegar diante dele. Agora, um outro ponto importante demais é um ambiente sobrenatural. Sabe que eu entendo quando as pessoas falam que Jesus venceu em um ambiente hostil, porque ele venceu o diabo no deserto, e Adão estava num ambiente confortável e teve queda. Eu entendo quando isso é colocado em contexto, mas, queridos, ambientes falam muita coisa. Jesus venceu num ambiente hostil, porque ele mantinha o seu altar restaurado. Ele estava totalmente ligado a Deus. Ele estava totalmente em comunhão com o Senhor. Então o ambiente para ele pouco importa, porque ele estava totalmente ligado ao Senhor. Mas sabe que para nós, às vezes, o ambiente é fundamental, para que a gente possa abrir essa chave, essa porta do sobrenatural, é necessário um ambiente. Os tangedores estavam aqui preparando o ambiente. Certa vez, quando o profeta foi à guerra, o povo de Israel foi lutar contra o povo de Moabe, a Bíblia diz que o profeta pediu o tangedor. Traga o tangedor, vamos preparar esse ambiente, vamos azeitar esse ambiente, vamos criar um ambiente onde fé está em operação, porque onde fé está em operação, o Senhor também se manifesta. Vamos criar um ambiente de adoração, porque em um ambiente de adoração o sobrenatural acontece. Então ambientes são importantes, querido. Faz o ambiente do teu quarto um ambiente sobrenatural. Cria um ambiente de fé, de adoração, de louvor. Levanta as tuas mãos, começa a exaltar o Senhor lá no teu quarto e Ele vai se manifestar. Não precisa ser só na igreja. Na verdade, começa no nosso quarto. A gente já vem cheio para o culto e aqui a gente só transborda. Amém? Então, ambientes são muito importantes para a manifestação desse sobrenatural. O Espírito Santo gosta de um ambiente afofado, de um ambiente onde ele é desejado, ou um ambiente onde há expectativas da sua manifestação. Amém? Uma outra coisa importante, né, para essa manifestação desse sobrenatural, e nós estamos num culto do Espírito Santo, e Ele é o Espírito do sobrenatural. Oh, glória! São as conexões que nós temos. Eu sei que você é desejoso de viver esse ambiente sobrenatural, mas deixa eu dizer algo para você. Existem lugares que você vai e pessoas que você se conecta que não vão compreender o sobrenatural. E é importante demais que, se eu quero viver em um ambiente sobrenatural, se eu quero provar das manifestações do Espírito, se eu quero usufruir de tudo aquilo que Deus já dispensou sobre a minha vida, porque eu sou igreja, eu sou filho, eu tenho que entender que as minhas conexões aqui na terra, elas são muito importantes. Elas podem definir se eu vou ou não provar desse sobrenatural. A Bíblia fala, queridos, quando Maria engravida de Jesus, foi uma gravidez sobrenatural. Você concorda comigo? Nessa gravidez sobrenatural, Maria não foi para sua casa, porque talvez se ela fosse para sua casa, ela ouviria palavras de desânimo, palavras de desconfiança, palavras de julgamento. Maria foi para a casa de Isabel. Por quê? Porque Isabel ia entender sobre o sobrenatural. Porque Isabel engravidou na velhice. A gravidez de João Batista foi sobrenatural. Então Maria foi para um lugar onde o sobrenatural era um lugar comum.
As pessoas iam entender o que ela viveu e aquilo que ela ia viver. Então, a tua conexão para você viver um sobrenatural, para você usufruir das manifestações do Espírito, elas precisam ser feitas com homens e mulheres de fé que têm anelo pelo sobrenatural. Amém, queridos? A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 2, né, o dia do Pentecostes, que dia maravilhoso e extraordinário. Um capítulo antes, no capítulo 1, alguns versículos antes, a Bíblia vai dizer que naquela assembleia onde o sobrenatural se manifestou, haviam 120 pessoas. Jesus aparece, fala com seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, porque tem um encontro marcado. Deus marca encontros. O encontro estava marcado. Vai acontecer algo sobrenatural em Jerusalém. Então fica lá até que o sobrenatural aconteça. Guarda isso, guarda essa informação. Eles ficaram lá em Jerusalém e lá o versículo diz que haviam 120 na assembleia. Mas, se a gente for estudar um pouco mais, e a gente for lá para 1 Coríntios capítulo 15, tem um relato muito importante ali. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, ressurreto, ele passou por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas tiveram contato com Jesus ressurreto. Agora eu quero que você pense. Se Jesus, a sua última instrução foi: fica em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder, vai acontecer um sobrenatural. E ele passou por 500 pessoas. Você acha que Jesus não falou para essas 500 pessoas que elas ficassem em Jerusalém porque algo iria acontecer? Eu acredito que sim. Agora, só tinham 120 naquele lugar. Onde foram as 380? Não permaneceram, não perseveraram. Não entenderam o sobrenatural, não desejaram o sobrenatural, mas a Bíblia diz que aqueles 120 estavam ali unidos, orando, em unidade, orando e obedecendo um comando do Senhor. E esses 120 foram totalmente cheios com o Espírito Santo. Então, conexões com pessoas que vão entender o sobrenatural, que vão obedecer aos comandos. Conexões com pessoas que vão estar dentro desse ambiente com você, para que você também usufrua desse sobrenatural. Ei, queridos, eu não tenho dúvida que no trono do Senhor tem comandos claros para que a manifestação do Espírito venha na nossa vida, em todos os cultos, em todos os momentos que você estiver orando, porque é da vontade de Deus, porque Deus é Espírito, e Ele é sobrenatural, e Ele quer cada vez mais que a gente entenda, mergulhe, deseje esse ambiente, porque Ele nos criou para isso. A nossa natureza é sobrenatural. O nosso ambiente é um ambiente sobrenatural. Então nós temos que despertar isso na nossa vida, na vida do povo. Amém, queridos? E para a gente encerrar, que eu quero orar com você e deixar Deus, não é, fazer aquilo que Ele quer fazer essa noite. Eu quero trazer mais um exemplo dessa conexão divina que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 1. Talvez você conheça essa história, a história de Elias com Eliseu. A Bíblia diz, queridos, que Eliseu estava prestes a ir embora. E Deus avisa a Eliseu que um sobrenatural iria acontecer. E lá estava, Deus avisa a Elias que o sobrenatural ia acontecer. E lá estava Eliseu, o moço de Elias, aquele que serviu a Elias, aquele que foi obediente a Elias, aquele que foi fiel a Elias, estava lá Eliseu. E a Bíblia diz, queridos, que há uma proposta de Deus de manifestar o sobrenatural. E que Elias fala para Eliseu: vai embora, vai embora, vai embora. Por 3 vezes Elias manda Eliseu embora. E Eliseu diz: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Sabe, queridos, é claro que da parte de Eliseu, tinha um desejo, um anelo para estar junto com Elias. Mas acima de tudo, eu posso ver dentro dessa passagem que Elias recebeu a instrução de um sobrenatural que ia acontecer sobre a vida dele. E Eliseu
tinha fome do sobrenatural. E Eliseu falou, eu não vou embora. Enquanto não se manifestar, eu não saio daqui. Eu tenho sede desse sobrenatural que está na vida desse homem. E enquanto isso não acontecer, eu não saio daqui. No final da história, Eliseu não só presenciou o sobrenatural, que foi a carruagem vindo buscar Elias, o roda-moinho e Elias subindo. Ele experimentou de um sobrenatural, de um homem que foi retirado daqui, num roda-moinho. A gente olha assim, parece algo simples, né? Mas pensa como realmente foi. Além dele experimentar desse sobrenatural, que só isso já teria marcado a vida dele, ele também recebeu porção dobrada. Só porque ele não arredou o pé de uma promessa que o sobrenatural iria se manifestar. Os crentes do Pentecostes receberam revestimento de poder com o batismo com o Espírito Santo, porque não arredaram o pé de um sobrenatural que foi prometido. E eu creio que existe um sobrenatural prometido para você. Existe uma promessa de Deus para se manifestar na sua vida. E ela pode ser fácil ou ela pode ser difícil. Mas eu creio, queridos, que se nós entendermos isso, altar restaurado, ambiente de fé e adoração e louvor, e se associar a pessoas que entendam do sobrenatural, que unam a sua fé com a gente, que estejam no lugar certo, não arredando o pé. Se houve uma promessa, eu não vou sair desse lugar. Se houve uma promessa, eu não vou desistir. Se houve uma promessa, eu vou me manter firme, porque Deus é fiel para cumprir. Sabe por quê, queridos? Eu amo essa passagem, ela é libertadora. Porque Deus não é homem. O homem pode prometer e não fazer. O homem pode combinar com você e não cumprir. O homem pode dizer que vai te dar e ele não dá. Pode te decepcionar, te entristecer. Ei, mas Deus não é homem. Oh, glória! E eu creio que esse culto é marcado na agenda de Deus, para Ele nos lembrar que nós somos seres espirituais, sobrenaturais. E para Ele nos lembrar que quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. E que há promessas de manifestação de sobrenatural na nossa vida. E que nós não vamos perder nenhuma delas. Não é porque estamos no mundo caído, não é porque o natural rodeia a nossa vida todos os dias, que nós vamos nos esquecer da onde nós viemos. Nós viemos do sobrenatural. Nós viemos da natureza de Deus. Nós viemos do fogo. E esse é o nosso ambiente. Um ambiente que queima, que arde, que ferve. Amém, queridos? Oh, glória! O Ministério de Música pode nos ajudar? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Vamos mover as águas nesse lugar. Sabe, queridos, mover as águas é algo que cabe a nós. Há, da parte do Senhor, algo para ser derramado nesse lugar. Você crê? O meu irmão orou, da parte do Senhor, casamentos restaurados, altares conjugais restaurados. E eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo é capaz, num bater de palma, num estalar de dedos, de manifestar a unção que vai restaurar o altar do seu casamento. O altar da sua comunhão. Talvez você esteja aqui com a comunhão quebrada, talvez você esteja aqui com algum erro cometido, algum pecado. Mas hoje o Senhor marcou esse encontro para dizer, ei, eu sou o Deus que restaura. Vamos restaurar esse altar. Talvez você esteja aqui com a adoração quebrada, tanto tempo que eu não oro, tanto tempo que eu não sinto vontade de orar em outras línguas. O Senhor marcou esse encontro para restaurar o altar da adoração na sua vida. Para que o fogo, o desejo de estar o tempo todo em conexão com o Deus Todo-Poderoso não seja consumido pela correria do dia a dia. Mas que a gente lembre, eu tenho uma conexão, o meu cordão umbilical está com o Senhor. Tem algo que me
atrela Ele como um bebê atrelado à sua mãe pelo cordão umbilical. Eu estou atrelada ao Senhor. E de lá eu recebo a seiva, de lá eu recebo a direção, de lá eu recebo o sobrenatural, de lá eu entendo o caráter de Deus. É de lá que Ele explica para mim os próximos passos da minha vida. É desse fluir que eu entendo o meu chamado, que eu entendo a minha missão. É esse fluir que me mantém de pé, porque eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar e eu não vou desistir. Eu vou me manter conectado com o Espírito. Aleluia! Pode ser vir para adorar-te? Pode ser? Glória a Deus. Você veio aqui para adorá-lo. Você veio aqui para adorá-lo. Adore a Ele, adore a Ele. Se você tiver que fazer algum ajuste, talvez pedir perdão à sua esposa, a seu marido, talvez ficou distante e precisa restaurar esse altar da comunhão, esse altar da adoração. Cada um tem um contexto. O que eu sei e garanto para você, o Espírito Santo está aqui. E Ele é um Espírito ajudador. E a Bíblia diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Talvez você esteja aqui com uma fraqueza, mas o Espírito também está aqui. E Ele é perito em nos ajudar. Ele é perito em nos socorrer. Você pode declarar isso, que você veio para adorar? Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado. Oh, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, churiam, babaia, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Manacara, mana, 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 xerere. Contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, churiam, babababababa, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, churiam, babababababa, xererererererere. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Ei. Oh, contrabague, churiam, bababababa, xerererererere. Oh, contrabague, churiam, babaia, contrabague, churiam, bababababa, xerererererere. Oh, contrabague, churiam, bababababa, mana, cara, mana, 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 xerererererere. Oh, surião, babaia, surião, babaia, surião, babababababa, xererererererere. Oh, contrabague, surião, bababababa, xererererererere. Quanto custou perder os pecados lá na Oh, contrabague, churião, babababababa, xerererererere. Oh, contrabababababa, xerererererere. Oh, manacara, mana, xerererere. Surião, babaia, cantareia, surião, babaia, manacara, mana, 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 mana. Hey! Oh! Aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Adorar o único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração.
Jesus, estamos aqui para te adorar, para agradecer, para louvar o teu nome. Estamos aqui para nos lembrar que o Senhor veio nos propor uma vida sobrenatural. O Senhor veio nos conectar de volta com o Pai. Jesus, nós te agradecemos. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que abriu mão da sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aquele que tabernaculou em um corpo. O Verbo que decidiu sair do céu e habitar em um corpo. Te adoramos, Jesus, te reverenciamos, Jesus. Reverenciamos a tua palavra que sonda e penetra nos nossos corações, trazendo alívio. A tua palavra é pão que nos alimenta, é remédio que nos cura. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, curando casamentos nesse lugar, curando emoções nesse lugar, aquelas emoções que estão abaladas. Eu clamo o nome de Jesus sobre cada emoção. Eu declaro emoções equilibradas, porque o Senhor nos deu o espírito de equilíbrio. O Senhor nos deu o espírito de moderação. Eu declaro emoções equilibradas nesse lugar. Eu repreendo em nome de Jesus toda a depressão. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ausência de hormônios. Eu declaro hormônios, Alice, agora a palavra de Deus. Eu declaro fervor nos corações. Obrigada, Pai, por escamas caindo, olhos iluminados, espírito de sabedoria e de revelação se manifestando na vida dos meus irmãos. Aqueles que estavam fracos, frios, eu declaro o fogo do Senhor queimando os nossos corações, ardendo nos nossos corações essa noite. E o teu convite, Pai, para entrarmos no sobrenatural, nós vamos dizer sim essa noite. Não vamos mais viver voltados para o mundo natural, mas desejamos, Pai, a cada dia estarmos imersos no teu sobrenatural. Estamos inseridos em um ambiente onde o teu Espírito tem liberdade para se manifestar. Somos do fogo, nascemos do fogo, fomos batizados no fogo. E eu creio em nome de Jesus que esse fogo está ardendo dentro de mim e dentro dos meus irmãos. Estamos aqui para abanar a braça, abanar a braça, abanar a braça. Oh, te amamos, Espírito Santo. Não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Oh, somos teus, Espírito Santo. Somos teus, Espírito Santo. Somos teus, Espírito Santo. Não vamos nos contaminar com o espírito do mundo, porque é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. O Espírito da vida, o Espírito de liberdade, o Espírito de poder, o Espírito de amor. Oh, somos teus. Somos selados pelo Espírito, selados, marcados, chancelados para aquele dia. Ei, há um novo encontro marcado. O Espírito marcou o encontro. Somos teus, somos teus, para sempre somos teus. Obrigada, Jesus. Vamos manter a nossa lamparina acesa, vamos manter a tocha acesa, até que aquele encontro marcado aconteça, até que a tua igreja ouça a trombeta, a tua igreja ouça a tua voz. O nosso encontro está marcado e até lá a brasa vai arder no nosso coração. A tocha está acesa e nós não vamos permitir que ela se apague até o nosso encontro final. Oh, aleluia! Eu fico animada com as coisas do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, obrigada por esse tempo glorioso que o Senhor marcou para nós, amém? Aleluia. Aleluia.